Muito bem, a gente vai avançando dentro do nosso curso de Google Ads. Vamos fazer aqui a parte que nos resta dentro da nossa campanha aqui. A gente vai verificar agora qual que era o detalhe mesmo. Nossa, até eu, tanta campanha na cabeça. Vem comigo na tela aqui que a gente já vai descobrir o que que era. Vamos lá. Então está com a campanha aberta aqui e realmente nós precisamos agora ter uma abordagem um pouco mais direcionada para a gente poder fazer com que essas campanhas rodem da maneira como a gente espera. E aí o que que acontece? Quando eu mudei aqui para a opção de lance manual, algumas coisas vão acontecer e você precisa estar atento a elas. A primeira coisa que vai acontecer é a seguinte: olha só, você vai abrir aqui, você vai sair do nível de campanha e vai acessar agora nível de grupo de anúncios. Novamente, ó, reforçando a nossa aula sobre navegação, como que eu faço para navegar entre os níveis de hierarquia da conta de Google Ads. Lembra dos níveis de hierarquia lá? Nós tínhamos campanha, depois nós temos os conjuntos de anúncios e depois anúncios e palavras-chave, certo? Então olha só, eu vou navegar agora para dentro do meu conjunto de anúncios e aí eu vou clicar em cima da minha campanha. Esse é um local para onde eu posso acessar o meu conjunto de anúncios, ou eu posso vir aqui, ó, na opção conjunto de anúncios também. Tanto faz eu clicar aqui ou eu clicar em cima da campanha aqui. Vai cair no mesmo lugar, que é o conjunto de anúncios. E aí observe o seguinte: quando você clica no conjunto de anúncios e transforma o seu anúncio, a opção de compra de anúncios, quando você faz isso, olha o que acontece. Eu tenho uma outra opção aqui de engrenagem também, que ela fica escondidinha aqui dentro do grupo de anúncios. E se eu clicar nessa engrenagem, eu tenho aqui agora uma outra opção que até então não aparecia para mim na outra estratégia de lance, que é essa opção onde eu posso abrir aqui, ó, e posso mudar. Por padrão, ela cai para 1 centavo quando você muda a estratégia para CPC manual. Só que com 1 centavo você não consegue cliques, aliás, você não vai conseguir cliques em mercado nenhum mais. Lá atrás, em 2008, eu vou fazer até um disclaimer aqui rapidinho, né? Lá atrás, em 2008, quando eu comecei minhas primeiras campanhas de Google Ads, o Google falava que o mínimo para poder investir dentro do Google Ads era 4 centavos. Olha só, me lembro como se fosse hoje, mas foi lá atrás, há quase 16 anos, assim, 17 anos fazendo Google Ads. Lá atrás, eu conseguia anunciar com 4 centavos. Só que eu colocava, mesmo com 4 centavos, eu colocava apenas 1 centavo. Lembrando que naquela época não tinha campanhas de inteligência artificial, só tinha esse tipo de campanha que eu estou mostrando agora para você, que é o CPC manual. Conclusão: mesmo o Google informando que o mínimo necessário para anunciar para qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de palavra-chave, era R$4, eu fiz o teste e coloquei 1 centavo e o Google mesmo assim me dava cliques a 1 centavo. Naquela época não tinha quase ninguém anunciando no Brasil, então eu ganhei muito dinheiro fazendo muitas campanhas ali e colocando muitos clientes em situações boas ali, tá? Tinha clientes ali que nadava de braçada aí 1 mês, 1 ano, rodando com campanhas assim a 1 centavo, era muito bacana naquela época. Hoje, 1 centavo, esquece, você não vai conseguir, tá? Então só fiz um disclaimer aqui, numa época em que existia ainda poucos anunciantes, então era possível você anunciar com essa faixa etária de preço. Hoje, qual que é o valor mínimo então, Robson? Bom, depende. Cada mercado tem as suas peculiaridades, sua concorrência, cada palavra-chave tem o seu preço, uma série de coisas envolvidas aí, tá bom? Então aqui não tem como eu cravar um valor fixo para essa palavra-chave. Só que eu vou usar a minha experiência. Eu não sei, aliás, até dá para saber na média quanto que custa um clique para a palavra-chave que eu estou querendo usar. Quer ver? Até dá para descobrir na média, mas eu consigo ainda abaixar muito mais isso, tá? Então eu vou cancelar um pouquinho isso daqui, eu vou cancelar e vou fazer um estudo rapidinho de uma outra ferramenta que nós vamos ter depois um módulo só falando sobre ela. Aqui eu vou passar bem rapidinho ela, tá? Mas depois vai ter um módulo só falando sobre essa ferramenta, mas ela está aqui, ó. Então a ferramenta chama descobrir novas palavras-chave, então é essa a ferramenta. Eu vou colocar aqui a palavra-chave minha principal, que é franquia de cafeteria. E vou dar ver resultados aqui. E aí eu vou ter resultados em todo o Brasil e eu vou conseguir fazer uma rápida pesquisa de mercado
Depois eu vou explicar com detalhes como é que essa ferramenta funciona, mas olha só, nos últimos 30 dias, no mês de novembro de 2024, no último mês, uma média de 12 mil pessoas procurou pela palavra-chave franquia de cafeterias e outras palavras próximas a isso. Então são essas principais palavras-chave aqui, ó. Franquia de cafeteria, franquias de cafeterias no plural, franquia cafeteria sem o D, franquia de café, franquia mais um café, enfim. E aí eu tenho mais ou menos uma média de quanto que custa cada clique para essas palavras-chave. Então tem palavras-chave aqui que custa R$2, R$2,21, R$2,35, R$2,14. Cada palavra-chave vai ter um preço, ok? Lembrando também que quem dita esse preço não é o Google, é o próprio... quem dita esse preço é o próprio mercado que define preço, não é o Google que define preço, tá bom? É mercado. Então vão ter mercados que vão ter palavras-chave super competitivas e outros mercados nem tanto, certo? Dito isso, eu expliquei mais ou menos ali, a gente tem uma base para a gente poder começar, então eu vou voltar lá na minha campanha novamente, vou aqui em grupo de anúncios, vou acessar a engrenagem que vai aparecer na frente do meu nome do grupo de anúncios e volto aqui na opção. Eu tenho uma média que eu vi lá que ficou mais ou menos em R$2,22. Eu poderia começar com esse valor aqui, tá? Mas eu vou puxar o freio de mão aqui e vou colocar metade do valor que foi mostrado lá. Vou começar com R$1. Ué, Robson, mas você vai começar com R$1? Sim, vou começar com R$1 e eu vou deixar essa campanha rodando por uns 2, 3 dias para ver qual que vai ser o comportamento. Mesmo o Google dizendo que o preço médio da palavra-chave lá é R$2, eu coloco metade do valor e deixo rodar por um tempo aqui, pelo menos 48 horas. Depois de 48 horas eu volto e vou ver o resultado que vai estar aparecendo aqui na minha palavra-chave. Eu vou ver se ela vai ter impressão, se ela vai ter clique, vou ver se ela vai ter uma série de outras coisas, tá? E aí tem mais um detalhe ainda que não está aparecendo aqui, que é a opção de eu editar o valor de palavra-chave. Observe que eu tenho aqui nessas colunas, eu tenho vários tipos aqui de colunas, mas a coluna que eu estou procurando chama Max CPC, que ela só está disponível para campanhas que operam com o tipo de lance que eu escolhi, CPC manual. Só que a coluna Max CPC não está aparecendo aqui. Se no caso de vocês, igual ao meu caso, não estiver aparecendo, você simplesmente vem aqui no Google e atualiza o navegador aqui, ó. Clica aqui em cima nessa flechinha, aonde eu cliquei, vai atualizar o navegador e basicamente é isso que acontece. Olha lá, agora apareceu para mim. Eu já tenho a coluna que não estava aparecendo, que é essa daqui, ó, Max CPC. É por aqui que eu controlo a minha palavra-chave também, ok? Então eu consigo controlar em 2 níveis. Eu consigo controlar individualmente várias palavras-chave. Por exemplo, se eu tiver 2 palavras-chave aqui, eu consigo controlar ela de forma individual. Uma eu consigo colocar R$1 e a outra eu consigo colocar, sei lá, R$2, ok? Agora, quando eu não coloco preço nenhum, de onde que ela extrai o preço daí? Quando eu coloco uma palavra-chave, mas eu não digo qual é o preço dela, ela vai operacionar, ou seja, ela vai obedecer o valor que eu coloquei aqui, ó, no nível de engrenagem aqui, ó. Tá vendo que foi essa opção que nós colocamos aqui? Ela fica disponível aqui e também ela fica disponível agora, não sei se vocês perceberam, mas ao atualizar a página aqui, em nível de grupo de anúncios, também apareceu para mim agora essa opção aqui, ó, CPC Max padrão. Aqui é o padrão que vai operar para todas as palavras-chave, tanto que se eu mudar aqui de 1 para, quer ver, ó, colocar de 1 para R$1,10. O que vai acontecer na minha palavra-chave agora? Ela vai mudar para R$1,10 também. Quer ver? Ela já mudou aqui, ó. Olha lá, R$1,10. Agora, quando eu opero por aqui, ó, vou voltar a operar com R$1 apenas aqui, quer ver? Então eu consigo voltar para cá. E agora, toda vez que eu mudar lá em um grupo de anúncios, ela não muda mais para aquela palavra que eu alterei ali. Ó, eu vou colocar agora R$2 em nível de grupo de anúncios. E ela não vai operar agora, ela continua com 1,10 agora. Ok? Ah lá, continua com 1,10. Todas as palavras-chave novas que eu colocar, se eu não trabalhar individualmente uma por uma, todas elas vão obedecer esse valor que eu estou colocando aqui. No caso, é o valor que está aparecendo agora, de R$2. Eu vou voltar para R$1 aqui, que é o valor que eu vou começar a trabalhar, e vou estudar a performance de cada palavra-chave no primeiro momento, e com o tempo depois eu vou soltando as principais palavras-chave para mim ter um controle maior sobre o meu investimento, sobre os meus gastos aqui dentro do Google Ads, beleza?
Então, galera, é isso. Sobre esses ajustes iniciais que nós precisamos fazer na nossa. Quando a gente muda, quando a gente cria uma campanha, a gente precisa alterar o modelo de CPC, o modelo de compra de lances, que estava como maximizar conversões, a gente mudou para CPC máximo, para CPC manual, ok? Novamente, o manual requer que você tenha um pouquinho mais de trabalho para manualmente mudar palavra por palavra. Só que você vai aprender a duras penas a usar o seu dinheirinho da melhor forma possível e ver os resultados aparecendo com o tempo aí, tá bom? E é isso que eu vou ensinar vocês também, conforme os resultados vão aparecendo aqui nessa campanha, eu vou estar atualizando aqui, gravando aulas, explicando o que eu faço na sequência, ok? Então, por falar em sequência, a gente volta na próxima lição, dando continuidade à nossa aula, ao nosso projeto aqui. Até mais!